Amém. Boa noite. Graça e paz. Amém? Estão felizes? Glória a Deus. Gente, eu vou começar a ministrar e vocês vão falar assim, quem estava no Alcance Mais terça-feira? Vocês vão falar, está ministrando do Alcance Mais, mas não é, tá? Parece o começo, mas depois a gente vai deslanchar aqui. E eu queria perguntar para vocês, quem gosta de ouvir histórias? Né? Todo mundo gosta de ouvir história, né? Principalmente quando é criança, a gente gostava de ouvir histórias, né? E as histórias, elas ficam no nosso coração, né? A gente começa a escutar e lembrar das historinhas que a gente... Tem histórias que são cabulosas também, né, gente? Tem história que nem do lobo mau, né? Tem histórias que assustam as crianças também. Mas Jesus, ele falava sobre assuntos difíceis através de histórias. Quem já reparou nisso? Né, de parábolas. E a gente vê que 70%, né, ali do tempo de Jesus, ele usou nos evangelhos em forma de parábolas, de ilustrações, de histórias, né? E o que é uma parábola, gente? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogia. É um exemplo, né, tirado do cotidiano, trazendo um significado espiritual muito forte. E Jesus, ele fazia isso e era tremendo, né, o modo como ele fazia. E eu amo, né, as parábolas de Jesus, eu amo as ilustrações que ele fez. E ele deu muitos exemplos sobre o reino de Deus, né, o reino dos céus, através das parábolas. Ele começava assim, ó, o reino dos céus é como, né, daí ele contava uma parábola, né, uma história. Tem a parábola do joio, do trigo, parábola da semente de mostarda, do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede de pescar, parábola das 10 virgens, parábola dos talentos. E hoje eu quero compartilhar uma dessas parábolas com vocês. A parábola das 10 virgens. E nessa parábola, assim como a dos talentos, e também a do capítulo 24, ali, sobre o servo mau e o servo fiel, né, ele diz que o seu senhor se ausenta e demora a voltar. Né, vocês já pensaram assim, vocês ouvem falar que Jesus vai voltar desde quando a gente se converte, né? A gente ouve falar isso, né, gente? E quem já pensou assim, mas Jesus está demorando? Alguém já pensou isso? Quantas vezes, né, a gente já ouviu falar que Jesus está voltando, está prestes às portas, mas parece que ele está demorando. E eu quero ler com vocês, eu quero que vocês abram em Mateus 25, onde nós temos essa parábola tão linda. Eu quero que vocês prestem bem atenção, acompanhem aí comigo. Jesus, ele fala assim, ó, então, a partir do versículo 1, Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes. Falem, imprudentes. E 5 prudentes. Falem, prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, ó, lembra? Né? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, eu como um vaso aqui nas tuas mãos, Pai, que o Senhor se derrame através da minha vida, nesta noite, Pai. E que o Senhor venha falar no nosso mais profundo, nos nossos corações, ó Deus. Nós queremos aquela porção que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor trabalha com cada um de uma maneira diferente. E no nome de Jesus, que nós saiamos daqui impactados com aquilo que o Senhor irá fazer. Aquilo que o Senhor já está fazendo neste lugar. É aquilo que o Senhor vai concluir nesta noite, neste lugar, Deus. No nome de Jesus. Amém? Então, gente, a gente vai analisar, né, a semelhança dessas virgens, 10 virgens. Né? As 10, elas estavam esperando quem? O noivo. Né? Ou seja, as 10 eram crentes. Não está falando aqui de alguém que não conhecia o Senhor. Está falando de crente. Né? Quem aqui está esperando o noivo? Né? Nós estamos esperando o nosso noivo, que é o Senhor Jesus. As 10 também, elas tinham lâmpadas, as 10. E as 10 também tinham as suas lâmpadas acesas no início. As 10 foram convidadas para um casamento. As 10 dormiram. Elas ficaram sonolentas lá, se cansaram e dormiram. Externamente, gente, a gente vê que essas 10 virgens, elas eram parecidas. Poderia confundir, né, entre elas, assim, quando elas estavam ali conversando, esperando o noivo. Né? E a gente vai falar assim, eu quero falar um pouco antes, né, sobre o contexto do casamento na época aqui, né? Jesus, lembra que ele tira as parábolas, né, as histórias que ele contava do cotidiano ali da época, né? E na sociedade israelita ali, o pai era a figura de autoridade na casa, né? Também agora, né, a gente vê que é, né? E a sua esposa e filhos, mas lá era muito forte essa cultura e é até hoje, né? Eram considerados assim sua posse, a esposa e os filhos. Era assim como, mais ou menos como a terra deles, o gado, as coisas que eles possuíam. Eram possuídos mesmo ali, né? E num casamento que acontecia assim todas as semanas ali em Jerusalém, em Israel, e Jesus ele tirou esse modelo desse casamento para falar da sua vinda. Né? As virgens aqui, as companheiras da noiva, né, elas já estavam preparadas, porque elas não sabiam o momento certo do casamento. A hora certa da noiva ser levada até a festa, era o pai do noivo quem sabia. Era ele que dava as coordenadas, né, ele que falava o horário. E o pai do noivo, ele preparava a festa. O pai do noivo, quando tudo já estava preparado, já aceso o fogo, né, para fazer aquele churrasco, né, as brasas ali acesas para assar aquela carne. Então ele diz ao filho: vai buscar a sua noiva, vamos celebrar as bodas e casamento. Imagina esse pai como nosso Pai Celestial. Ele está preparando esse casamento, está preparando tudo, né, está preparando as bodas ali do Cordeiro. Imagine, gente, que essas festas de casamento, elas duravam até 7 dias. Né? Aí que vem aquele, sabe aquele ditado, não sei se é ditado, né? Nós não bebe, mas a gente come muito. Né? Porque, eles comiam muito, festejavam muito. Eles amam festa, né? A gente vê que Israel lá ama festa, dançar, pular, né? Agora, por que essas lamparinas? Né? Naquela época, até chegar o cortejo que ia até a casa do noivo, passava assim por estradinhas, ruas, e era necessário assim usar lamparinas para enxergar, porque não tinha poste de luz como a gente tem hoje, né, gente? Não havia assim lanternas modernas como a gente tem hoje, só colocar uma pilha lá na lanterna, e não, era aquela lamparina que precisava de óleo, o óleo queimava ali e acabava, né? Então, em Mateus 25:2, diz assim, ó: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Uma pessoa imprudente é uma pessoa descuidada, desajuizada, desorientada, desmiolada, descabeçada. Essa é uma pessoa imprudente.
né? A prudente é uma pessoa cautelosa, sensata, ajuizada, prevenida, aquela que se prepara, né, gente? E as 10 estavam esperando o noivo e as 10 acreditavam no noivo. As 10 estavam aguardando o noivo. Elas sabiam que a qualquer momento ali o noivo ia chegar. E aqui a qualificação de prudente ou imprudente, ela não está relacionada à espera, né, de todas elas, mas em como cada uma delas estava esperando, né? Isso qualifica, gente, a prudência e imprudência, a forma como a gente lida com as circunstâncias da vida. Como a gente tem lidado com as circunstâncias da vida? Como que a gente tem? A gente tem sido prudente ou a gente tem sido imprudentes? Como nós temos, né, lidado com tudo isso? Nós sabemos que nós estamos também como essas 10 virgens, esperando o noivo. Né? Então, o que aprendemos com elas, assim, é que não basta simplesmente aguardar o noivo, estar à espera do noivo, porque as imprudentes também estavam aguardando o noivo. Mas a gente tem que ser, que é a segunda coisa, ser fiel até o fim. Em Mateus 25:3, diz, as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Gente, ser fiel até o fim nos fala de ter constância. Nós precisamos ser pessoas constantes, pessoas que buscam, persistem, né? Constância quer dizer que eu persisto, que eu insisto, que sou fiel, que eu sou leal, que eu dou continuidade. Quer dizer que é uma qualidade daquele que não falta uma tarefa, algo que não muda, algo constante. Sabe, eu vou até o fim. E um dos significados assim que mais me chamou a atenção é a estabilidade de sentimentos. Eu consigo controlar os meus sentimentos, ou seja, eu não me movo somente pelas minhas emoções. Eu sei que ele vai voltar. Pode parecer que está demorando, mas ele vai voltar. Ele prometeu e ele vai voltar. Em 1 Coríntios 15:58, diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Gente, firmes, inabaláveis é ser constantes. É ter guerras, é ter lutas, mas é saber, é ter o alvo que é o Senhor. É olhar para Ele. E para isso a gente deve fazer o quê, gente? A gente deve desenvolver as disciplinas espirituais nas nossas vidas. Nós como cristãos, né, como crentes em Jesus Cristo, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que louvar ao Senhor, termos um coração grato, nós temos que meditar na palavra, estudar a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, amar estar em comunhão, servir a igreja e as pessoas. Né? E o que vemos aqui é que não só temos que ser intensos no Senhor, mas temos que ter uma constante intensidade. Né? Porque você já reparou, se você deixa de orar um dia, né? Aquele dia passa, aí você deixa de orar outro dia, você vai se esfriando. Não é verdade, gente? Você deixa de vir ao culto um dia. No outro dia você fala assim, não tem problema. Sabe, aquilo vai se tornando assim um hábito, assim, algo normal. E você não tem tanta vontade de ir, porque você vai se esfriando na fé. Isso é tão real, gente. Por isso que a gente tem que queimar, não deixar as nossas lâmpadas se apagarem. E essas lâmpadas também representam o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não podemos deixar esse fogo do Senhor em nós se apagar. Porque nós podemos morrer. Todos nós estamos sujeitos a morrer espiritualmente. Não há ninguém aqui que não está sujeito. Por isso que o Senhor fala para a gente vigiar e orar. Ele fala que o nosso inimigo anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Isso é real, gente. Não é brincadeira.
é a palavra de Deus. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não buscar, nós morremos espiritualmente. Nós estamos vivos, nós trabalhamos, fazemos tudo, mas dentro de nós já não há mais alegria, a alegria da salvação. Que Davi, ele orou ao Senhor, Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação, porque ele sabia o quanto isso era importante para ele. O quanto é precioso sentir a alegria que vem do céu. Né, gente? O nosso desafio não é somente começar com as lâmpadas acesas, né, queimando ali, mas terminar com essas lâmpadas acesas. Nós não terminamos ainda, nós estamos aqui, né, gente? Nós temos ainda, a gente não sabe quanto tempo nós temos de desafios aí pela frente, mas se nós estamos aqui, é porque nós temos um desafio que é a vida. E a vida abundante que o Senhor nos deu, mas temos aflições nessa vida também. E por isso nós precisamos estar firmes nele. Em João 15:4, que diz, permaneçam em mim, o Senhor Jesus falando, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se eu permanecer na videira, que é Ele, eu darei fruto, e eu darei fruto naturalmente. Porque um fruto, ele não dá, não fica espremendo lá, a árvore não fica se espremendo para ter um fruto. A gente nem escuta o fruto, né? Não faz, não faz. Oh, como a gente vê em desenho muitas vezes. Não, ele é natural. É natural que quando o fruto ele se dá. Então, gente, vamos permanecer para sermos achados fiéis até o fim. Apocalipse 2:26 diz assim, ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor. E a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Então, há mais do que o primeiro lugar ali. Nós somos mais do que aquele primeiro lugar. Outra coisa que nós aprendemos com essas virgens é que nós temos que aprender a esperar. Nós precisamos saber esperar no Senhor. No versículo 5 de Mateus 25, diz assim, ó, e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Quantas vezes a gente não tem paciência, né, para esperar a vontade de Deus nas nossas vidas, fazendo a nossa vontade. Muitas vezes a gente, né, acaba dormindo, não vigiando, né, colocando os pés pelas mãos. Quantas vezes a gente acha que o nosso jeito é melhor? A gente já falou, né, quantas vezes a gente fez assim algo que não pensou, achando assim, não, Deus, Ele abençoa, Ele sempre abençoa, e Deus vai me entender. Quantas vezes a gente já não pensou dessa forma? Né? Quantas vezes a gente errou dessa forma? A gente quer tudo ao nosso tempo e não no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus parece demorar, ou se o Senhor faz de uma forma diferente, mas não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu pensei. Isaías 40:31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, ou seja, vai para cima, voa alto, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Um dos grandes segredos para ter essa paz, alcançar a vitória, gente, é esperar em Deus. É fácil? Não é fácil. Claro que não é fácil. É muito difícil a gente esperar em Deus. Mas nós precisamos adquirir, né, essa disciplina de esperar no Senhor. O Senhor Jesus, Ele fala que nesse mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E Ele diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a gente não deve temer o que vir. E o que vir, gente, mesmo se for aos nossos olhos terrível, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Se a nossa vida está
alinhada com a vontade dEle, Ele vai ter sempre o melhor para nós. Amém? Mesmo quando a gente acha que não. Outra coisa também que a gente aprende, né, com essas 10 virgens, é que não tem como emprestar unção. O óleo, gente, é pessoal. Né? No versículo 7 e 8 diz assim, de Mateus 25, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Imagina, gente. Eu imagino assim, elas desesperadas, né? Tudo descabeladas, já se arrumando, né? Assim, meu Deus, acabou meu óleo aqui. Vocês têm que me emprestar, vocês têm que me fazer. Não. E aqui a gente vê algo tremendo e ao mesmo tempo assustador. Não tem como a gente emprestar a nossa unção. E não tem como eu pedir emprestado a unção de alguém também. Você me empresta um pouco de unção? Né? Empresta um pouquinho? Precisa da tua unção? Ou seja, não adianta somente eu andar com alguém cheio da unção, alguém super bênção, né? Cheio do óleo, porque o óleo não se empresta, né? Só eu posso comprar o meu óleo, né? Adquirir o meu óleo. Só eu posso ir atrás do meu óleo. Nós podemos até ajudar uns aos outros, né? Mas óleo só depende da nossa busca. É algo muito particular, que nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos buscar, a gente não pode esperar. Imagine aquelas 5 virgens prudentes, andando com a lamparina, né, e com uma vasilha cheia de óleo. Não devia ser nada assim, devia ser estranho, né, gente? Ela vai saber se não tinha outras bolsas, sei lá, né, porque elas estavam indo para uma festa de casamento. Então, não devia ser algo confortável. E as imprudentes só estavam levando aquela lamparina. Né? E a lamparina, assim, eu não sei se vocês já viram aquele desenho que é, né? Ela é assim, parece uma lâmpada do Aladim lá, né? Que tem um olhinho de baixo, né? Então, imagina, gente. Imagina a cena delas querendo o óleo das outras. As outras tiveram que ser firmes, né? Na nossa vida espiritual também é assim. Muitas vezes, nós vamos ter que deixar o que é fácil, né? O que é prazeroso, muitas vezes, e nos abdicar de muitas coisas para a gente buscar um nível elevado em Deus. Até o fato de você e eu estarmos aqui hoje, nós estamos buscando a Deus. A gente podia estar em outro lugar aqui. Já parou para pensar? Que a gente podia estar numa festa, ou sei lá. Quantos aqui não abdicaram de algo que poderia estar fazendo agora, mas decidiram estar aqui hoje? Decidiram buscar a Deus. Se a gente quiser um nível mais elevado com Deus, nós vamos ter que abdicar coisas, matar nossas vontades para fazer a vontade de Deus. O noivo, ele não vai vir buscar quem tem lamparina. Ele vai vir buscar quem tem lamparina acesa. Quem tem a lamparina e não tiver acesa, vai ficar. Então, ninguém vai ler a Bíblia no meu lugar e ninguém vai ler a Bíblia no seu lugar. Você tem que fazer a tua tarefa. Você tem que buscar a Deus. Ninguém vai jejuar no meu lugar. Pode até jejuar por mim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ninguém vai orar no meu lugar. Podem orar por mim? Sim, mas eu tenho que buscar. Né? Podemos pedir oração, mas temos que estar com as nossas lamparinas acesas, queimando. A gente tem que fazer a nossa parte, né, das práticas espirituais, do dia a dia. Né? E tem pessoas, gente, que você já pode lembrar de alguém, né, que ouvem a palavra por anos e não tem mudança, não quer mudar. A gente tenta empurrar, falar, né, puxar, mas não tem como fazer no lugar dela. Não tem, gente. Só Deus
pode mudar aquele coração, e se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, nem Deus ele pode agir assim, se a pessoa não consentir. Se ela não chegar diante de Deus e falar assim, eu quero transformação, Senhor. Porque Deus, nós não somos robôs, nós não somos fantoches. Ele nos deu livre-arbítrio para a gente escolher estar com Ele ou não. Nós podemos estar com Ele ou não. É nossa escolha. Então, nós temos que nos posicionar, tomar uma decisão de estar com Deus. E ninguém vai fazer isso por você, e nem por mim. É individual. Outra coisa que a gente aprende, e é tremendo com as 10 virgens, é que a gente precisa aprender a falar não. Em Mateus 25:9, diz assim, ó, mas as prudentes responderam, não. Gente, imagina aquelas que eram desesperadas, outras, mas o noivo está chegando, né? O noivo, como que eu vou fazer? Eu estou sem olho, eu não enxergo nessa escuridão. Aí elas falaram, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre óleo para vocês. Elas disseram, não empresto meu óleo. Né? E a maioria dos nãos, gente, é para nós mesmos. Nós temos que falar não para muitas outras coisas. Tipo assim, a gente já falou um pouquinho, né? Mas eu vou falar não para ir num lugar porque eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu vou deixar de assistir uma série, porque se eu começo a assistir uma série, eu quero ir até o final, então eu nem começo. Só o The Chosen que eu assisti, estou esperando já a 3ª temporada. porque é do Senhor, né? Mas assim, gente, eu sei, eu me conheço. Se eu começar a assistir uma série, eu vou querer assistir, e eu sei que eu vou perder muito tempo com aquela série. É pecado? Depende da série, né? Depende de como, né? A pessoa fica, às vezes, até a madrugada inteira assistindo, ou o final de semana inteiro, né? E não tem tempo para o Senhor. Tem coisas que não são pecados, mas a gente vai aprender a falar não. Eu não posso, eu não quero. Não, mas é só um pouquinho. Não, né? Gente, quantas vezes a gente tem que deixar de descansar para orar por alguém? Né? Para ir você num lugar orar por uma pessoa que está precisando? Né? Quantas vezes a gente deixa de estar descansando, de estar em casa, para estar conversando com alguém, aconselhando alguém? Né? E falar não para a gente mesmo não é fácil, não é? Falar não, assim, não, porque os nossos nãos revelam as nossas prioridades. Né? Qual que tem sido as nossas prioridades? O que eu tenho deixado para estar com o Senhor? E isso tudo que eu falei aqui, gente, são coisas assim que não são pecados, né? Mas quando se fala de pecado, então nem se fala. Agora vou falar você que é novo convertido, que está conhecendo ao Senhor agora. Se você tem algum vício, na hora que vir aquela vontade, daquele vício, né, que ou pode ser fumar, ou se embriagar, ou jogar, né, ou sair de casa para fazer coisas erradas, você vai pensar nisso que eu estou falando hoje para você. E você vai falar, não. Eu não vou fazer isso, porque eu amo ao Senhor. Né? E, gente, e largar tudo o que te impede. Tudo que impede você de deixar as suas lâmpadas acesas. É o não para a carne. Eu vou acender as lamparinas. E vou queimar para o Senhor. Quando alguém vir falar mal de alguém, quiser fofocar, você vai falar não. Né? Quando vir aquela vontade assim de mentir, você vai falar assim, mas é só uma mentirinha, é tão gostoso mentir. Não. Vai falar não. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu tenho uma nova vida. As coisas velhas ficaram tudo para trás. O passado ficou para trás.
Então, quando eu busco um nível maior em Deus, eu estou acumulando óleo. E eu tenho esse óleo para quando o noivo chegar, eu estarei com as minhas lâmpadas acesas. Amém, gente? Agora eu quero perguntar para vocês. Né? Primeiro eu vou perguntar para mim, depois para vocês. Como que eu vou ser encontrada quando o noivo chegar? Como que você vai ser encontrado quando o noivo chegar? Como estão as suas lamparinas? Mateus 25, 10 e 11 diz assim, ó. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Sabe o que eu lembro quando eu vejo assim, fechou-se a porta? Quando Noé, ele estava fazendo a arca. E todo mundo tirava com a cara dele. Porque ele estava fazendo aquela arca enorme. Né? Falou assim, Noé, você é louco. Porque, gente, não havia chovido ainda. Né? Nem chuva, mas ele estava fazendo uma arca, porque ia chover muito. E ele demorou uns 100 anos para fazer a arca. E ele ouvia a dor das pessoas, né? Mas quando fechou-se a porta da arca e começou a chuva, não tinha como entrar mais ninguém. Só estavam os animais e a família de Noé ali. Então, quando fala, e fechou-se a porta daquele casamento ali. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Gente, isso é muito sério. Elas chamaram ele de Senhor aqui, ó. Isso está falando sobre a nossa eternidade. Aonde nós vamos estar quando nós deixarmos esse corpo? Você já parou para pensar nisso? Aonde eu e você, nós vamos estar quando a gente não estiver mais nesta terra, só o nosso corpo aqui. Que o Senhor, Ele nos encontre, todos nós, com as nossas lâmpadas acesas, com o ânimo renovado, queimando de amor por Ele. Sempre querendo mais dele. E a gente não pode ficar só no limite, como aquelas imprudentes, elas só tinham aquele óleo para aquele lá, para aquela hora ali. Né? A gente tem que estar com essas lâmpadas acesas, ardendo por ele, se encher do Espírito Santo todos os dias. E é interessante que não é apenas ter os dons, porque as que ficaram, elas eram crentes, elas conheciam o noivo ali. Vocês lembram dessa passagem aqui em Mateus 7, 21 ao 23? Que o próprio Senhor Jesus falando, ó, nem todo que me diz, Senhor, Senhor. E como que elas chegaram lá? Senhor, Senhor, né? Abra as portas. Abra a porta para nós. E Jesus, ele fala assim, ó, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olha a mesma coisa dessas mulheres, não profetizamos nós em teu nome? Era alguém crente. E em teu nome não expulsamos demônios? Quem expulsa demônios? É alguém crente. E em teu nome não fizemos sinais, não fizemos muitas maravilhas? É alguém crente. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, gente, aqui a gente vê que Jesus fala para essas pessoas a mesma coisa que ele fala ali para as virgens sensatas, loucas, depende da tradução da sua Bíblia. Né? Ele fala, não te conheço. E aqui fica evidente que o encher-se do Espírito não está falando dos dons. Porque se fosse por dons, a gente vê até nessa passagem de Mateus 21 que as pessoas entrariam ali. Né? Os dons, gente, eles são muito importantes na nossa caminhada. E Paulo, ele fala para a gente buscar os dons do Espírito Santo. Né? Porque serve para a nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo, para a exortação. Mas não são os dons que vão definir no final da nossa caminhada quem está cheio, quem está com as lâmpadas acesas ou não. Quem é prudente ou não.
enchei-vos do Espírito, diz muito mais a respeito do fruto do Espírito nas nossas vidas do que propriamente os dons espirituais. Gálatas 5:22 diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Os músicos podem vir. Quando Paulo fala em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui ele também está fazendo uma analogia de alguém que fica bêbado naturalmente. A pessoa que fica bêbada, se você já viu um bêbado, né? Ele perde a noção, né? Ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que está fazendo, ele perde o controle. A bebida controla essa pessoa. Pode acontecer até tragédias, né? Por conta que a pessoa não sabe o que está fazendo. Mas quando a pessoa fica embriagada do Espírito Santo, né? Quando nós ficamos embriagados do Espírito Santo, nós perdemos o controle. E o Espírito Santo nos controla. É Ele, e Ele faz assim, Ele nos toma de tal maneira que Ele nos dá a direção, Ele nos santifica, Ele nos dá assim, a direção da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é que a gente vai ficar bêbado assim, não. Mas a gente vai ter assim, uma noção maior, assim, alinhado com o Pai, conectado com o Pai. Porque a gente tem o Senhor dentro de nós. Então, por mais que a gente tenta muitas vezes fazer o que a gente quer. Por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas eu sei que alguém está precisando de mim ali. Por mais que eu tente fazer, Ele fala comigo, Ele fala conosco. E como nós estamos sensíveis à sua voz, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos rendemos à sua vontade. E a vontade dEle para nós sempre é melhor. Sempre vai ser melhor. Vocês estão entendendo? Amém? Agora eu vou resumir toda essa parábola. Ele vai voltar. E Ele vai me encontrar. Ele vai te encontrar. Gente, agora pense assim. Ele vai encontrar 2 tipos de pessoas na igreja. Os prudentes, os sensatos. E os imprudentes, que são os insensatos. Em qual categoria a gente se encaixa? Em qual categoria eu me encaixo? Em qual categoria você se encaixa? Vamos orar hoje e nos posicionar para quando o Pai que está preparando as bodas, quando Ele preparar, a noiva vai subir. E nós vamos estar com as nossas lâmpadas acesas para subir com Ele. Amém? Então nós precisamos ser fiéis até o fim. Aprender a esperar em Deus. Não emprestar a nossa unção. Saber falar não. Me encher e continuar a me encher do Espírito Santo. E por último, não termos medo de dizer. Porque, gente, por incrível que pareça, tem crentes que têm medo de dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Com medo de Jesus voltar. Mas você já pensou que Jesus, Ele vai voltar para nós? Pode ser nas alturas, ou se a gente morrer aqui. De alguma forma Ele vai voltar para nós. Talvez não seja só no dia da vinda dEle, na segunda vinda dEle à terra. Como que eu vou estar? Como que você vai estar? Nós temos que estar com o nosso azeite, na nossa botija lá cheio. Para Ele nos encontrar queimando. Então nós vamos orar agora. E eu queria que se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar, vamos pedir perdão ao Senhor. Porque muitas vezes nós não temos levado a sério a eternidade. A eternidade, gente. Isso aqui tudo é passageiro. Tudo vai acabar. Céus e terras passarão. E nós, onde nós vamos estar? Com Ele? Ou nós vamos ficar do lado de fora? Vamos orar?
Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos mesmo como igreja, Senhor, nos prostrar diante de Ti. Ah, Jesus. Ah, Deus, nós queremos pedir perdão, Pai, por pecados, ó Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, pela negligência, Deus. Pela apatia, Senhor. Pela murmuração, Deus. Pai, como igreja hoje aqui em Irati, nós nos prostramos diante de Ti. E nós queremos, Pai, Te pedir perdão, Deus. Perdão, Senhor, porque muitas vezes não oramos, não Te buscamos, não reconhecemos quem o Senhor é nas nossas vidas. Muitas vezes falamos palavras, Senhor, de maldições, palavras que trazem, Pai, ó Deus, abertura, Pai, para o inimigo agir em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa nesta noite, Senhor. Vem com Teu poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos do Teu perdão, Pai, como igreja aqui em Irati, Deus. Venha sobre nós, Senhor. Nós queremos mesmo ter as nossas lâmpadas acesas, queimando por Ti, Deus. E não pensando naquilo que o Senhor pode nos dar, naquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas porque o Senhor já fez por nós, Deus. O Senhor já entregou o Seu Filho amado naquela cruz. E nós queremos, Pai, nos alegrar contigo, Senhor. Nós queremos, Pai, estar em Ti, Pai, ser conectado com Teu Espírito. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos a Tua unção, Deus. Nós queremos o Teu poder, não para nós, Pai, mas para que muitas vidas Te conheçam, Senhor. Nós queremos, Senhor. Ó Pai, tantas tragédias, Pai, estão acontecendo à nossa volta, Pai. Ah, Deus, nos perdoa, Pai. Ah, pela falta de sensibilidade, Senhor, nos perdoa. Pela falta de escutarmos a Tua voz, Senhor. Ó Pai, que todo egocentrismo caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Ah, Deus, nós queremos mesmo, Senhor, estar em Teus braços. Estar em Teus braços, descansando em Ti. Descansando em Ti. Nós queremos, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, palavras, ó Senhor, que saíram das nossas bocas, Pai, e que machucaram o Teu Santo Espírito. Perdoa palavras que saíram das nossas bocas e que machucaram pessoas amadas, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Vem, Pai. Vem sobre a Tua igreja nesta noite de uma forma especial, Deus. Consolador. Consolador, Espírito de Deus, vem renovar os corações, Pai. Vem restaurar, Pai, famílias. Vem restaurar, Pai. Vem restaurar relacionamentos, Senhor. Vem restaurar aquilo que parece perdido, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo.